A próxima grande crise que vai atingir a América Latina talvez não venha de um lugar só. Pensa comigo, pode ser uma combinação. Uma falha de dados aqui, uma seca severa ali e uma decisão política do outro lado do mundo. É sobre isso que a gente vai falar hoje, como conectar os pontos entre os riscos globais e a nossa realidade local para entender de verdade o que pressiona as infraestruturas que sustentam a nossa economia. Para fazer essa análise, a gente vai usar duas lentes. Primeiro, o telescópio do Fórum Econômico Mundial, que dá aquela visão panorâmica dos maiores riscos do planeta. E depois, o mapa detalhado da T-Risk, que mostra como tudo isso aterrissa aqui, sabe? Na nossa energia, nas nossas finanças, na nossa logística. Importante, não são relatórios desconectados, são, na verdade, camadas da mesma realidade. Olha, o cenário que o Fórum Econômico Mundial pinta é bem dramático. A gente está entrando no que eles chamam de idade da competição. Isso significa menos cooperação e mais conflito, tanto econômico quanto militar. É nesse ambiente de alta tensão que as nossas infraestruturas críticas precisam operar e sobreviver. O nosso caminho hoje vai passar por esses pontos. Primeiro, a tese da convergência, depois, como ela se aplica à tecnologia, ao clima e à geopolítica, e, por fim, como a gente pode transformar esse risco todo em uma vantagem. Vamos lá! Então, a ideia central aqui é o que a gente está chamando de convergência de leituras. Em vez de olhar para um relatório global e depois para um regional como se fossem coisas separadas, a gente precisa entender que eles formam um sistema. Os radares globais mostram a escala do problema. Os cenários locais nos dão um mapa de onde e como esses problemas nos atingem de fato. Vamos começar pela tecnologia. Inteligência artificial, digitalização, tudo isso, claro, impulsiona a eficiência em bancos e em infraestrutura. Só que essa inovação é uma faca de dois gumes, porque ela também cria vulnerabilidades novas e bem perigosas. E a escala dessa ameaça é global. Dá uma olhada nesses dados do Fórum Econômico Mundial para 2026. Dos 10 principais riscos, 3 são tecnológicos. Desinformação está em quinto lugar. Logo depois, vem os efeitos adversos da IA, em oitavo, e a insegurança cibernética, em nono. Ou seja, está claro que isso aqui é uma preocupação central para líderes no mundo todo. A grande questão, então, é como é que esses riscos enormes, meio abstratos, se manifestam no dia a dia das operações aqui na América Latina. Como eles saem do relatório global e entram na nossa rede elétrica ou no nosso sistema financeiro. E é aí que o mapa da T-Risk nos dá a resposta. A ameaça global se traduz em mais pontos de vulnerabilidade para as nossas infraestruturas. Pense em fraudes automatizadas em massa no setor financeiro, na exploração de APIs e carteiras digitais, no uso de deepfakes por criminosos. O risco deixa de ser teórico e vira uma ameaça operacional, direta. Agora, vamos para o segundo ponto de pressão: o clima. A grande virada de chave aqui é parar de ver o risco climático como um tema só ambiental ou de sustentabilidade. Ele se tornou uma questão central para a sobrevivência do negócio. É, de fato, um risco estratégico. Essa imagem aqui deixa bem claro por quê. A nossa matriz energética na América Latina depende, e muito, da água. Uma seca prolongada não é mais um problema ecológico, é uma ameaça direta à geração de energia, que impacta todas as outras indústrias. A vulnerabilidade é física, é imediata. O ponto crucial é esse. Risco estratégico é aquele que ameaça a continuidade da operação. É um tema para o Conselho de Administração, para o C-Level. Não é um apêndice do relatório de sustentabilidade, mas sim uma variável central no planejamento e na governança da empresa. E os impactos são bem concretos, viu? Estresse hídrico que para hidrelétricas, tempestades que derrubam torres de transmissão, ondas de calor que sobrecarregam a rede elétrica, enchentes que simplesmente interrompem portos e ferrovias. Cada um desses eventos quebra um elo da cadeia de valor que sustenta a nossa economia. Isso nos leva ao terceiro e último vértice do nosso triângulo de risco, a pressão geopolítica. No mundo globalizado como o nosso, as decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância podem ter um impacto direto e imediato nas operações locais. O mundo está literalmente batendo à nossa porta. E olha, não dá para subestimar o peso disso. O Fórum Econômico Mundial classifica a confrontação geoeconômica como o risco número 1 para 2026. Quer dizer, a principal preocupação dos maiores especialistas do mundo é o uso da economia como uma arma de guerra. E a nossa convergência de leituras traduz isso para a nossa realidade. Sanções e guerras comerciais lá fora viram aqui dentro acesso restrito a componentes,
Controles de exportação de tecnologia se transformam em dependência de um único fornecedor. Novas alianças globais geram volatilidade no acesso a capital. No fim do dia, a geopolítica afeta diretamente o balanço da empresa. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental, e talvez um pouco desconfortável. Diante de todas essas pressões tecnológicas, climáticas e geopolíticas, o quão preparada está a nossa infraestrutura para aguentar o tranco? A resposta, segundo a análise da T-Risk, é preocupante. Essa tabela mostra uma comparação direta. Em digitalização, a gente está atrás. Em redundância elétrica, nossa capacidade de ter um plano B é bem limitada. E em governança climática, a abordagem ainda é muito desigual. Essa tabela revela uma vulnerabilidade estrutural que acaba amplificando todos os riscos que a gente discutiu até agora. Ok, o cenário parece complexo. E é. Mas agora vamos virar a chave. E se essa leitura convergente que conecta o global e o local pudesse ser usada não apenas para se defender, mas como uma ferramenta para criar vantagem estratégica? É aqui que está o pulo do gato. Quando a liderança entende que esses relatórios conversam entre si, a gestão de riscos deixa de ser só um exercício burocrático, de conformidade. Ela se torna uma fonte de inteligência e de vantagem competitiva. Empresas que sacam essas conexões se antecipam, se adaptam e se posicionam muito melhor que a concorrência. A mudança necessária de mentalidade. Primeiro, conectar as leituras dos relatórios. Segundo, trazer esses insights para dentro da estratégia de investimento e de governança. E terceiro, que é o passo crucial, transformar resiliência, que é a capacidade de sobreviver a um choque, em inteligência competitiva, que é a capacidade de usar esse entendimento para crescer, inovar e se antecipar. E para fechar, fica a reflexão. A próxima grande crise pode não ser um evento isolado. Ela pode surgir justamente da interseção de uma falha em um data center, de uma seca severa ou de uma decisão geopolítica do outro lado do mundo. A pergunta que toda liderança precisa se fazer é: a gente está lendo os mapas certos para navegar nesse território?